Olá, sejam bem-vindos a mais este encontro e a partir desse encontro nós vamos dar início à análise de uma outra obra, uma obra que se inscreve no mesmo período do retrato anterior. Nós conversamos sobre José Saramago, o ano da morte de Ricardo Reis, e a partir desse encontro e por outros 3 mais encontros, totalizando 4, como nós temos feito, vamos analisar uma obra de um autor americano, o Ernest Hemingway. E essa obra do Hemingway se inscreve no mesmo período histórico que se inscreveu o ano da morte de Ricardo Reis. Na verdade, eu gostaria de conversar um pouquinho sobre isso neste primeiro vídeo, explicar um pouco sobre a natureza da relação da história com a literatura e como que isso se articula neste processo antes da gente propriamente entrar no texto, no corpus do texto. Pois bem, no texto do Saramago, né, o ano da morte de Ricardo Reis, existe uma situação. Ele toma o personagem Ricardo Reis e situa em Portugal no final da década de 30. E quando nós analisamos essa obra do Saramago, nós lembramos que essa é uma época muito singular na Península Ibérica, principalmente no caso da Espanha, e o Saramago deixa isso bastante claro, porque a Espanha passava por um período que nós conhecemos pelo nome de Guerra Civil Espanhola. Foi um período de barbárie, um período de muito conflito. A chamada Guerra Civil Espanhola teve início em 1936 e durou até o ano de 1939, que foi justamente o ano em que teve início a Segunda Guerra Mundial, né? Essa guerra civil, a Guerra Civil Espanhola, foi uma guerra fratricida. Esse adjetivo significa uma guerra que mata os irmãos, ou seja, o próprio povo espanhol, né? O povo espanhol se degladiou em torno de uma questão interna, uma guerra civil, uma guerra que se dá não entre estados, mas dentro de um único estado, no caso a Espanha, né? E ela foi uma guerra assim bastante traumática pelos resultados que deixou e também pelo intercurso da guerra. Esses 3 anos, de 36 a 39, foram anos assim bastante sofridos na Península Ibérica. E quando nós analisamos o texto do Saramago, isso foi dito. Por quê? Porque no texto do Saramago havia referências a espanhóis que se mudavam para Portugal para fugir da guerra. Ele não desce a detalhes, né, porque não é esse o objetivo do texto. O romance do Saramago se inscreve na tradição portuguesa, recuperando, revivendo o Fernando Pessoa. Mas o tema está dado. E nós, então, nos propusemos a continuar a análise do período numa outra obra, essa outra obra agora de um autor americano, que foi um correspondente de guerra, né? Ele esteve na Guerra Civil Espanhola, que é o Ernest Hemingway. E o livro específico, né, do Hemingway, há muitos livros dele que retratam o período, mas há um em especial, um romance chamado Por Quem os Sinos Dobram. Tá bem? Então esse vai ser o nosso texto nesses 4 encontros. Mas antes de entrar propriamente no texto ou na figura do Hemingway, neste primeiro momento eu queria compartilhar com vocês alguns aspectos dessa guerra civil espanhola, porque ela foi de fato muito marcante, né? Então, o que acontece, né? A Guerra Civil Espanhola, o que foi, enfim, como que ela aconteceu. O período que se seguiu à Guerra Civil Espanhola, ele é conhecido como franquismo, né? Por quê? Porque o general Francisco Franco, que era o líder da Frente Nacionalista, né? Que foi basicamente o polo vencedor da Guerra Civil, ele assumiu o comando do país. Então, após a Guerra Civil Espanhola, o general Francisco Franco assume o comando da Espanha e se estende isso por algumas décadas, a fio, como a gente vai ver, né? Então, como é que aconteceu? O que foi isso e por que isso é importante no estudo das ciências humanas, da literatura ou da leitura filosófica dos textos literários? E nós estudamos história,
na perspectiva de aprender com a história para, ao menos, tentar ler com exatidão os acontecimentos do tempo presente e ou evitar os erros do passado, né? Então vamos entender rapidamente, ainda que de maneira muito assim superficial, porque um canal não se destina a um estudo da história e sim da literatura, o que foi a Guerra Civil Espanhola. Então até 1936, né, até esse período de 36, a Espanha passou por um período de tribulações e tensões no âmbito político. Havia um personagem, né, um personagem específico chamado Miguel Primo Rivera, né, que foi um ditador que era ligado ao conservadorismo espanhol. Ele governou o país entre os anos de 23 e o ano 30. Então, durante 7 anos, o Miguel Primo Rivera, que foi um ditador espanhol, conservador, governou a Espanha. E o regime do Miguel Primo Rivera ficou conhecido, ficou marcado pelo autoritarismo de viés nacionalista, né, e pelas perseguições que ele empreendia aos comunistas, né? E também havia dois grupos, na verdade, que eram perseguidos na Espanha, os comunistas e os anarquistas, que procuravam se articular dentro da política espanhola, mas que o regime de Miguel Primo Rivera havia perseguido assim com muita rigidez. Então, a Espanha tem um viés político de 23 a 30, um viés político conservador, extremamente conservador. O que acontece a partir de então é o seguinte: em 1931, seguindo ao governo de Miguel Primo Rivera, foi instituída o que os espanhóis chamam de Segunda República, não é? A Segunda República teve como presidente, um presidente eleito, né, um governante chamado Niceto Alcalá Zamora. Até aí tudo bem, porque ele fica no poder até 36 e ele é sucedido, né, a pessoa que vai suceder a esse eleito, né, esse governante eleito da Espanha, o primeiro da Segunda República, é um outro governante, né, um outro conservador, diga-se de passagem, denominado Manuel Azaña Dias. O Manuel Azaña Dias teve um primeiro-ministro de tradição socialista e aí começa a criar um certo problema para as camadas conservadoras espanholas. Esse primeiro-ministro do Manuel Azaña Dias, que era socialista, o primeiro-ministro, chamava-se Largo Caballero. O Largo Caballero, como era socialista, ele começa a despertar, digamos, uma certa insatisfação da classe conservadora, da elite espanhola, que estava acostumada, desde o governo do Miguel Primo Rivera, lá iniciado em 1923, passando por seus sucessores, o Niceto Alcalá Zamora, o próprio Manuel Azaña Dias, que era também um presidente conservador. A Espanha é um país parlamentarista, é uma monarquia, né, parlamentarista, exemplo do que é a Inglaterra, por exemplo, né? Então, a política espanhola era dominada pelos conservadores, desde a década de 20. E eles se sentiram bastante incomodados, né, com a figura de um primeiro-ministro de inclinação socialista. E esse conservadorismo, para repetir uma expressão que eu já usei, era um conservadorismo de viés nacionalista. Na teoria política, isso significa o quê? Significa, por exemplo, que se trata de um conservadorismo que não é de ideias, né? Não é um conservadorismo, por exemplo, que evoca pensadores clássicos, liberais, dentro da teoria política, que tem uma teoria política, por assim dizer. O conservadorismo de viés nacionalista é um conservadorismo que tende ao golpismo, né? Ele tende a se fechar em copas, a defender as suas ideias, não pelo campo das ideias, mas pelo campo da força. Por quê? Porque eles evocam a pátria acima de tudo, um conceito de pátria que é conceito, no mínimo, discutível à luz das teorias políticas mais, digamos assim, esclarecidas, né? Bom, os setores conservadores, eles tentaram promover um golpe de Estado diante da figura do Largo Caballero, que era esse primeiro-ministro socialista, né? E eles tentaram promover um golpe de Estado e conduzir novamente, né, o Estado a
ao absolutismo, ao obscurantismo conservador. Só que em 1936, dessa vez, a tentativa de golpe ela não teve êxito, eles não conseguiram se organizar, né, substituir o gabinete do primeiro-ministro, e as forças espanholas elas tiveram que enfrentar uma forte resistência, uma resistência por parte dos anarquistas e principalmente por parte do Partido Comunista Espanhol. O Partido Comunista Espanhol ele resiste à tentativa de golpe. O Partido Comunista Espanhol, PCE, ele era auxiliado à época, né, pelo Partido Comunista Soviético, lá em Moscou, como de resto os outros partidos comunistas do Ocidente, do Médio Oriente, se é que eles existiam, depois da Eurásia ali, né, eles eram todos assim, uma sede referencial em Moscou. Então a gente tem um momento de tensão em 36 na Espanha, e esse momento de tensão é o que vai culminar justamente na Guerra Civil Espanhola, né? Então, nessa tensão se constituíram duas forças dentro da Espanha na disputa pelo poder. Uma delas, né, era a Frente Popular. A Frente Popular concentrava as forças de esquerda, o que nós chamaríamos hoje forças de esquerda, que eram os comunistas, os socialistas e também os anarquistas. E havia também um movimento nacional, que concentrou, né, em sua maioria, as forças de direita. E esse movimento nacional era liderado pelo general Francisco Franco, né? Então, a inspiração do Francisco Franco, né, de onde ele tirava a sua inspiração, era claramente vinda do fascismo, né, do fascismo italiano e do nazismo alemão, que já estavam ali em efervescência, quase que prontos para aderir àquela que seria, né, a Segunda Guerra Mundial, alguns anos mais tarde, né, mais adiante. Então, os nacionalistas espanhóis, eles tinham uma posição contrária ao liberalismo e à democracia representativa. Eles eram, portanto, golpistas, né? Eles queriam um governo ditatorial, né? Eles consideravam esses modelos democráticos e representativos, modelos ultrapassados. Então eles eram contra a República, por exemplo. Então essas duas forças, né, elas acabaram se aglutinando em lados opostos. Durante a guerra, só para você ter uma ideia, os nacionalistas eles eram partidários, em sua maioria, do Francisco Franco. Então eles constituíram o movimento nacional, né? E eles tiveram apoio declarado, apoio claro dos fascistas italianos e dos nazistas alemães. E os republicanos, os chamados republicanos, constituíam a Frente Popular. E eles recebiam apoio de onde? De onde, né? Recebiam apoio do comunismo internacional, né? Sobretudo da União Soviética, como era chamada a Rússia naqueles anos, né? Então o fornecimento de armas, o fornecimento de combatentes treinados. Muita gente lutou na Guerra Civil Espanhola sem ser espanhol, né? Havia voluntários, principalmente pelo lado dos republicanos, que o livro do Hemingway vai justamente tratar disso, vai justamente tratar desse aspecto. Há um outro escritor famoso, né, que é o Eric Blair, conhecido pelo nome de George Orwell, o autor do 1984. Ele foi um combatente pelo lado dos republicanos. Então ele não era espanhol. Então havia muitos casos. Eu estou citando esses dois aqui, o Hemingway e o Blair, né, o George Orwell, que é a mesma pessoa, porque são os mais famosos, ou talvez estejam entre os mais famosos. Mas havia muitos combatentes voluntários, pessoas que saíam dos diversos países para lutar ao lado dos republicanos, pelos republicanos, na Guerra Civil Espanhola, ok? Bom, então, juntando todas essas forças, a parte que saiu vencedora foi a parte liderada pelo general Franco, pelo Francisco Franco, ok? Então, essa guerra é uma guerra fratricida, como eu disse a princípio, e ela tem um lado vencedor, que é o lado da ditadura, dos conservadores, né? Que é o lado
que era contra os republicanos, né? É um lado da chamada movimento nacional. Algo parecido acontecia em Portugal, né? Mas não nesses termos tão violentos talvez, mas a Guerra Civil Espanhola foi um marco negativo, um marco de muita atrocidade. Por quê? Porque com requintes de crueldade, os integrantes do movimento nacional, isto é, liderados por Francisco Franco, eles executavam os opositores, eles estupravam as mulheres dos opositores, eles invadiam as casas, assassinavam crianças. Quanto a isso, os livros de história estão repletos. O cinema, né, tem muitas obras, né, muitos filmes que retratam essa época, e foi uma época assim que deixou uma marca muito muito expressiva na vida e no coração espanhóis. Também, então, isso é um fato histórico. A gente fez essa digressão para compreender um pouco a importância desse processo. Alguns autores entendem que a Guerra Civil Espanhola proporcionalmente foi até pior do que a Segunda Guerra Mundial. Claro, eu não estou comparando os dois eventos, um é de proporções mundiais, né, e o outro é de proporções locais. Só que guardadas as proporções, é como se nós tivéssemos campos de extermínio, só que a céu aberto em toda a Espanha, numa luta desigual, né, porque o exército espanhol estava treinado e para isso, e o exército republicano ele era composto de voluntários espanhóis e estrangeiros de uma forma assim mais geral. Nesse contexto, nessa história, se insere a obra do Hemingway, Por Quem os Sinos Dobram. Então essa é uma obra que retrata a história de um guerrilheiro que não era espanhol, que era o Robert Jordan, né, que era um americano, que havia ido para a Espanha, tinha sido enviado para a Espanha. Ele era um professor universitário, na verdade, nos Estados Unidos, e se alista no exército republicano espanhol como voluntário para fazer frente a essa luta, a exemplo do Orwell e de tantos outros que certamente o Hemingway conheceu, né, porque a parte desse livro do Hemingway, há um outro que, na verdade, eu sugeriria para quem quiser conhecer esse autor, que é o Paris é uma Festa. Paris é uma Festa é uma espécie de um diário que ele escreve, o Hemingway escreve, contando a sua vida em Paris e como que ele chega à Europa e como que ele convive com Ezra Pound, com os grandes autores do seu tempo, Joyce, enfim, todos eles se reuniam numa livraria que existe até hoje em Paris, chamada Shakespeare and Company, apesar de ser em Paris o nome é inglês por conta do Shakespeare, né? Mas que é uma espécie de um reduto dos literatos, é um lugar assim muito simbólico e muito interessante. Em Paris é uma Festa, o Hemingway conta um pouco dessa convivência dos autores no século XX, das pessoas que estavam vivendo na Europa, e ele dá umas pinceladas sobre a sua passagem pela Espanha como correspondente de guerra. Então, a gente tem aí o Por Quem os Sinos Dobram, que vai ser abordado na sequência, e vocês vão ver que ele se inscreve justamente no contexto da Guerra Espanhola, que eu insisto em dizer está inscrita entre uma das piores experiências da humanidade no século XX, se não a pior, uma das piores. Mas aí, em nosso próximo encontro, nós começaremos a trabalhar sobre o texto do Hemingway. Muito obrigado e até lá.